Muito bem. Live com a doutora Regina, 19:01. Já estou nervoso. Daniel Chaves entrou. Estou nervoso. Live com a doutora Regina. Hoje eu quero aprender com a mestre. Lezinha imparável. Muito bem. Doutora Regina acabou de me mandar um WhatsApp dizendo que está a postos. Vamos ver se ela entra ali. Doutora Regina. Muito bem. Estou a postos. Vamos ver se a doutora Regina entra. Eu me atrasei. Entrei correndo agora. Preciso muito da doutora Regina. Já estou com meus papéis aqui para anotar as dúvidas dela. Muito bem. Vamos ver, a doutora Regina mandou um WhatsApp. Eu não sei se ela viu que eu entrei já, mas vou esperar ela entrar. Boa noite, Neila Passos. Bem-vinda. Elisa Cruz. Muito bem, pessoal. Muitos aqui do curso já estão aqui. Vamos lá. Ou eu vou ter que entrar ali e falar com a doutora Regina. Vou ter que mandar um WhatsApp para a Regina. Será que eu mandar um WhatsApp para a Regina? Ah, aqui a doutora Regina entrou. Estamos salvos. Doutora Regina entrou. Meu Deus, já me bate o coração. Já fico todo nervoso. Vou chamar a doutora Regina. Doutora Regina Mestre entrou, doutora Regina nutróloga. Ela que é o que muitos dos meus pacientes dizem a minha versão feminina, doutora Regina. Completamente apaixonado. Doutora Regina, que vai nos dar uma aula sobre saúde da mulher como bônus do curso Emagrecimento e Longevidade. Doutora Regina, que eu adoro e que hoje eu vou aprender. Hoje eu vou me sentar aqui, ó. Doutora Regina, olha aqui, ó. Tô com as minhas perguntas e tô com meus papéis para anotação aqui. Hoje eu vou ficar quieto. Vocês vão ver a live do Dr. Marcelo quieto. Já pensou? Será que eu consigo? Eu vou tentar. Vou chamar a doutora Regina. Doutora Regina, já chamei. Está entrando. Aí, doutora Regina, meu Deus, que momento. Que momento. Agora a música da Beyoncé entrando, né? Eu vou providenciar isso uma outra vez. Acho que a gente tem que começar a colocar uma trilha, assim, uma trilha sonora mais... Vou providenciar. Eu não sei se até o fim da live não vai ter trilha sonora da Beyoncé. Vou providenciar. Doutora Regina, olha que momento, doutora Regina. Eu aqui, uma metralhadora de palavras que não para de falar, estou aqui ó, com papéis para anotar. Caderninho, meu Deus do céu. E olha a responsa agora. Hoje eu vou aprender com a doutora Mestre. Vou aprender. Uhum. Sabe por que eu te chamei aqui, doutora Regina? Chamei aqui pelo seguinte, porque lá, sei lá, 2008, quem sabe, 2009, 2010... eu estudava bastante a questão de suplementos. Diabetes, fadiga, perda de performance, a questão sexual, etc. Eu estudava bastante suplementação. Aí depois eu comecei assim, a estudar bastante low carb, jejum, cetogênica, mediterrânea, etc. E fui deixando de mão a questão da suplementação, fui me dedicando mais para a questão assim, do estilo de vida e fui perdendo a mão e vendo assim, tá, mas isso eu consigo com tal dieta, consigo com tal medicação. Só que o que acontece? É muito fácil para nós manter um paciente bem depois de estar corrigido já a maior parte dos problemas. Mas tem várias situações em que a gente precisa lançar mão de suplementações específicas e é sobre isso que eu quero. É isso que eu quero voltar a me dedicar e aí por isso eu chamei a doutora Regina para me dar uma luz. Então me dá uma visão tua assim, Regina, do teu momento atual assim, sobre o que tu pensa da suplementação e aí depois eu tenho aqui umas situações em que eu tenho dúvida, assim, e eu quero saber o que tu pensa para eu aprender contigo. Tá bom. Vamos lá. Qualquer coisa eu apago tudo. Se eu não souber, se eu tiver dormido nessa aula, eu finjo desmaio aqui. Então, bom, obrigada, né? Obrigada pelo convite. Eu tô aqui cheia de colinhas, porque quando você sugeriu o assunto, eu pensei, falei, tá ótimo. Mas depois começou a me ocorrer tanta
coisinha, né, para falar, que falei, não, vou fazer colinhas, e eu enchi aqui umas 4, 5 folhas de anotações para assim, para tentar desenvolver um raciocínio e não me perder muito, né? Vou fixar nos comentários aqui o motivo da live, mas tu pode ir falando que eu vou colocar aqui que a gente vai falar sobre suplementação. Então, eu que nem você, eu vim da ortomolecular, né? Eu sempre fui fazer a clínica, cardiologia, e num determinado momento, sei lá, 20 e tantos anos atrás, começou a surgir aquele movimento da ortomolecular, detonada por uns, elogiada por outros, né? Nós já conhecemos um pouco esse movimento, né? Das pedradas de um lado e os fãs do outro. Já nem então, hoje em dia já então, nem aí. Mas na época a terapia ortomolecular, o uso de nutrientes como forma específica de terapia, me suscitou assim, uma curiosidade, né? O que é isso? Porque eu diferente de outros, até colegas que gostam de atirar pedra sem ter ouvido falar do assunto, eu procuro me inteirar antes de dizer sim ou não, né? E aquilo, eu comecei a ler algumas coisas e achei tão interessante, que fiz vários cursos e tal, e comecei a aplicar isso na minha prática clínica. Mas o que eu acho que a gente fazia na época era um pouco continuar nessa visão, digamos assim, de encapsulada, digamos assim, né? Que tudo tem que vir dentro de uma cápsula, todo remédio tem que vir dentro de uma cápsula, né? Então a gente fazia muito aquilo, dava aquela fórmula de antioxidante com beta-caroteno, vitamina A, vitamina C, selênio, zinco, 10 de zinco, 1 de cobre, aquelas coisas todas que a gente aprendia, né? Eu acho que foi bom, porque me trouxe um certo traquejo em formulação magistral, que é uma coisa que a gente não aprende, né? Que era uma coisa normal na medicina. Ainda tem áreas da medicina que faz muito isso, como a dermatologia, mas na clínica, por exemplo, a formulação magistral, aquilo de você criar teu próprio remédio, é uma coisa que não existe mais, ninguém mais sabe fazer, não te ensinam isso, né? Então, nessa época, eu peguei um pouquinho de traquejo nisso, um pouquinho de mão, no fato de criar o meu próprio remédio, né? Mas mesmo assim, continuava de alguma maneira sendo um remédio, continuava sendo alguma coisa fornecida para tentar amenizar uma determinada patologia, um determinado sintoma. E eu cada vez mais hoje, como você, eu também tive essa transição, estão dizendo que você quieto é histórico, né? Eu prometi, eu vou me concentrar. O Rivotril não faz, né? Com bom Rivotril não faz. Então eu também fiz um pouco essa transição, e eu acho que ainda estou nessa transição, porque hoje em dia eu estudo mais alimentação e eu estudo mais a influência dessas coisas, e me dedico mais a tentar conscientizar as pessoas sobre a importância disso do que propriamente sobre a suplementação. Mas eu também concordo com você que o que hoje em dia nós temos na prática diária são pacientes depauperados de qualquer indício de nutrição racional. Porque as pessoas vêm tão malnutridas, tão empobrecidas bioquimicamente pela má alimentação e pelo estilo de vida inadequado, que você tem que voltar um pouco à formulazinha de antioxidante, vitamina A, mais vitamina C, mais vitamina B, porque essa pessoa não está levantando. Essa foi uma questão que eu levantei aqui, que é isso, assim, ó. A gente hoje, Regina, nós, assim, esses profissionais de agora, assim, que a gente está começando a ver a coisa de um jeito diferente. O problema é que o que chega para nós no consultório, nas primeiras consultas, é um organismo tão diferente do ideal, tão longe do ideal, que às vezes a condição ideal da dieta e do estilo de vida, ela não é suficiente para apagar as cicatrizes que essa vida desregrada trouxe, né? Então é nesse momento que não precisaria tal medicação ou tal suplemento. Não deveria, né? Não deveria precisar, né? Mas precisa. E aí já vem uma coisa, não precisará também, mas é que neste momento está tanto a casa que a gente acaba tendo que na mão de algumas coisas. Então, o outro dia um paciente, um seguidor me perguntou,
qual é o suplemento que todo mundo deveria tomar? Isso eu refleti para pensar, falei, peraí, não, né? Mas me fez pensar um pouco nessa mentalidade de precisar de suplemento, né? Porque, mais uma vez, vamos ao fato da, como eu diria, da farmacolização das coisas, né? Tem que passar por alguma farmácia, ou por uma farmácia drogaria, ou por uma farmácia de manipulação, para obter a saúde. E claro que essas coisas se fazem necessárias, obviamente. Eu nunca deixei de praticar a alopatia. O fato de falar de alimentação não quer dizer que eu não vou usar um antibiótico, um diurético, Claro. Enfim, um inibidor de canal de cálcio, qualquer coisa que precise. Que muda na gente, muda assim, o pensamento sobre a medicação, muda Sim. O pensamento do melhor momento e muda o pensamento assim da finitude. Muitas medicações a gente usa a alopatia mesmo. Alopatia. Vamos dizer assim, sei lá, eventualmente até um antidepressivo mesmo, que a gente use com uma mentalidade de início, meio e fim, de modo a restaurar aquele ambiente metabólico e devolver depois a capacidade de talvez manter isso com o estilo de vida. Mas a gente mantém o uso da medicação só com uma mentalidade diferente, né? Exatamente. Então, nessas colinhas que eu fiz algumas anotações, digamos assim, das situações mais frequentes que eu encontro, ou das coisas que mais... Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situações. Socorro. Eu quero ver se vai bater ou se daí eu vou te perguntar. Então, a primeira que eu queria só dar aquela pincelada é uma coisa que eu aprendi com a Marta Moreira, que eu achei perfeita a colocação dela. Ela falou assim, que as pessoas sempre me perguntam o que fazer para melhorar isso, para melhorar a flora, e que ela sempre começa aconselhando o que não fazer, o que você tem que parar de fazer, né, para começar a resolver o problema. E então a primeira coisa que me ocorreu falar um pouquinho é do de sempre, o meu vilão favorito, que é o açúcar. Tá. O açúcar, que hoje em dia tem o dom da ubiquidade na indústria alimentar, está em tudo que é lugar, está no refrigerante, no cafezinho, no docinho, no biscoito, no salgado, na pizza, no hambúrguer, está em tudo que é lugar. O açúcar refinado está em tudo que é lugar, pela sua palatabilidade, pelo nível de adição que ele cria, né? Mas o açúcar também não é só um engordativo, ele é um antinutriente, né? Ele é um antinutriente que depleta. Quer dizer, para esse açúcar ser absorvido, o processamento disso já consome muito magnésio. O pico de insulina consome zinco. Aumenta a excreção de cromo na urina. O desequilíbrio de magnésio provoca uma depressão de cálcio. Ele compete com a vitamina B1. Então, aqui já temos um polivitamínico completo que a gente economiza se não usa o açúcar. Então, é muito... a gente fala muito também de tenho que tomar lactobacilos, tenho que tomar probióticos, porque eu fui nos Estados Unidos e comprei o mega ultra super do cacete das galáxias probiótico, que tem 600 mil cepas, tem lactobacilo lá que tem os 27 sobrenomes. Agora o meu intestino vai ficar maravilhoso. Agora vai ficar maravilhoso. O intestino continua lá, cria. Por quê? Porque você continua, o ser humaninho lá continua agredindo com um tipo inadequado de fibra, não tem fibra prebiótica. Normalmente, também tem uma coisa, repõe os 600 mil cepas dos mega probióticos das galáxias, que não são cepas da flora humana, então não tem matriz proteica para a gente reproduzir. Então, quando você toma aquilo, fica boiando lá para cima e para baixo. Na hora que você acabou aquele vidro de 10 mil comprimidos que o primo te trouxe de Miami, acabou, não tem mais nada, você não reproduziu, você não criou as condições necessárias para o bichinho sobreviver e vai continuar lá com o colo irritável, com a constipação. Eu já estava, Regina, uma época assim, já questionador da questão da suplementação. E aí mas eu tinha a convicção de que um uso adequado dos probióticos era a questão de usar na sequência do uso dos antibióticos, como tendo aquele raciocínio
temático de que se eu usei um antibiótico, prejudiquei a microbiota, agora vou usar um probiótico para regular. Aí vem a medicina baseada em evidências, testa isso com estudos clínicos randomizados e demonstra que não, que o uso do probiótico não é assim. Que eventualmente atrapalha e que, na verdade, o que mais ajuda é manter uma atitude saudável, uma dieta saudável, contato com a natureza, os probióticos ambientais. Então, pô, eu já estava meio assim, não adianta suplementar outra coisa, não adianta. Não, mas probiótico adianta. Não, também não adianta. Então, eu cheguei a rotinizar a conduta de repor probiótico em terapia antibiótica, né? E hoje em dia, realmente, eu acho que tem muita coisa. A gente pode até fazer um pouquinho. Eu sempre hoje em dia, opto por manipular 2, 3 de flora humana. Eu esqueço o probiótico das galáxias, porque não vai funcionar mesmo, né? Você tem 3 trilhões de cepas, que lindo, maravilhoso, né? Não acho que funciona. Então, a primeira colocação que eu queria fazer era isso, em relação a que parar de comer açúcar, por exemplo, eu acho que já vai ajudar em economizar um monte de nutriente que a gente pode obter eventualmente de outros alimentos. Eu vou pegar assim, o que eu peguei dessa parte aqui, o que eu anotei aqui para mim? Que muito da esperança que a gente coloca, então, em suplementação, ela seria desnecessária se a atitude fosse correta no sentido de praticar um estilo de vida que favorecesse os efeitos positivos. Então, que a gente muitas vezes pode ser escravo de uma suplementação que é por conta de um estilo de vida ruim, né? Sim, porque eu acho que insisto, quer dizer, eu acho que tem que ter suplementação, como tem que ter antibiótico, diurético, enfim, antihipertensivo. Há de se ter esse recurso medicamentoso, porque nós, na nossa profissão xamânica, né, nessa coisa que foi nos otorgada, nesse privilégio que nós usufruímos de sermos o xamã da tribo dos sapiens depilados, né? Nós temos que ter algum recurso, até para fazer uma receitinha de vez em quando, porque senão não dá ibope, né? Se a gente não assina alguma receitinha de vez em quando, isso vai falando come direito, vamos perder a clientela toda, né? Não, esses dias eu atendi uma paciente que, assim, ela tinha bastante doença metabólica, ela realmente precisou, assim, de muita suplementação, porque ela realmente estava muito depletada. E aí, quando eu prescrevi, ela disse assim, doutor Marcelo, que coisa bem boa que o senhor me prescreveu bastante coisa, porque eu gosto de ter essas minhas coisinhas para tomar, porque eu fico mais focada do que se eu não tivesse. Eu pensei, vou ver como até mesmo o efeito placebo, eventualmente, é placebo, pois é, porque nós somos uma cultura medicalizada, né? Farmacalizada, eu diria eu, e temos que ter a pílula para tudo, a pílula para felicidade, para o colesterol, para dormir, para não dormir, para tudo, né? Então, mas eu acho que a última coisa, eu vou dizer assim, eu vou dizer quais são os suplementos que eu tenho na minha casa. Eu tenho suplementos em casa que eu tomo e eu estou em manutenção, assim, eu estou super saudável. Eu só tenho um, eu só tenho um. Não, eu tenho 3. Porque eu também separei, assim, para a gente contextualizar, quando falamos de suplementos, eu separei várias categorias que as pessoas entendem como suplementos. Não? Uma que seriam os macronutrientes. Quer dizer, teria os açúcares, tipo maltodestrina, D-ribose, açúcares de absorção rápida, que podem ser usados em determinadas circunstâncias, sobretudo em atletas de alta performance, enfim, que eu acho isso, não faça isso, não tente fazer isso sozinho, por conta própria, né? Procure um especialista, porque muita gente que quer emagrecer troca açúcar por maltodestrina ou troca um alimento por outro adoçado com maltodestrina, crente que está abafando e a coisa não vai funcionar, né? Tem as proteínas, tipo o whey, o BCAA, a creatina, enfim, né? E as gorduras, os ácidos graxos ômega 3, os triglicerídeos de cadeia média, então, e tem, que eu acho que seria mais o objeto desse questionamento de hoje, os micronutrientes, né? Vitamina. Sem nada acontece sem o cofator, ou sem aquele elemento que vai permitir essa reação bioquímica, né? Porque fitoterápicos, éticos, termogênicos,
né? Tá um pouquinho congelado. Você está me ouvindo? Agora voltou. Deu uma falhada aqui, eu tive que arrumar. Agora está tudo normal. Ah, tá. Então, o que as pessoas consideram, posso tomar, sei lá, maca peruana, eu não considero isso um suplemento, eu considero isso algum tipo de medicamento, porque na realidade você está usando lá algum tipo de princípio ativo que essa planta tem, não seria propriamente apesar de serem vendidos como, a gente não está suplementando alguma coisa que viria naturalmente na alimentação, a gente está lançando mão de alguma química que pode vir da natureza e não vir do laboratório, mas na realidade, né, seria um pouco isso. Então, focando um pouquinho na parte de micronutrientes, de vitaminas e minerais, eu estava lendo um pouquinho, eu reli algumas coisas e eu me lembrei do raciocínio do Ames, né, do Bruce Ames, que lá para os anos 2000, ele propôs, em relação aos nutrientes, aquela teoria da triagem, os micronutrientes. Que a teoria da triagem seria a seguinte, né? Agora a gente se falou muito nisso em relação à Covid ou em relação à medicina de guerra, que você faz aquela triagem onde você escolhe o paciente mais viável e o paciente que tem possibilidade de sobreviver. Quer dizer, você faz uma escolha por urgência, quer dizer, aquilo que dá para salvar, a gente vai lá. Sim. E então ele fez um paralelo entre essa teoria da triagem exatamente com os micronutrientes. O que ele falou? Que os micronutrientes agem em diferentes processos biológicos, né? As vitaminas e os minerais normalmente não têm um uso só, eles estão por aí, vão circulando e vão intervindo em diversos processos químicos ou biológicos, e que o nosso corpo faria essa triagem aonde, com uma reserva suficiente ou com uma ingesta suficiente de nutriente, você atenderia o objetivo principal e atingiria também os outros, digamos, menores. Mas, então, por exemplo, a vitamina C evitaria que as pessoas tivessem escorbuto, né? Se uma pessoa tem uma grande deficiência de vitamina C, ela vai desenvolver um escorbuto e essa vitamina C, quando administrada, vai ter que resolver ou o beriberi, ou o raquitismo por deficiência de vitamina D, etc. Mas que quando nós temos uma ingesta desse micronutriente no limiar mínimo, o corpo vai cobrir necessidades imediatas. Mas aquelas tarefas de manutenção, digamos assim, podem ficar desassistidas, e você, em vez de gerar um escorbuto, por exemplo, ou um beriberi, ou uma grande doença de grande deficiência de nutrientes, você vai ter, a médio e longo prazo, repercussões dessa carência que não é tão grande, não é tão óbvia, não é tão evidente, mas que vai acabar provocando algum tipo de alteração a médio e longo prazo, né? Por exemplo, vitamina K tem um objetivo imediato que é coagular o sangue, tá? Então, se você tem alterações, deficiências, interferências no papel da vitamina K, vai ter problema na coagulação. Mas a médio prazo, quer dizer, você vai usar a vitamina K prioritariamente para coagular o sangue, para cuidar da coagulação do sangue. Mas ela também tem uma grande função no metabolismo dos ossos. Então, talvez você esteja coagulando bem, mas se você não tem suficiente vitamina K, vai desenvolver uma osteopenia lá na frente, né? O selênio, por exemplo, que tem aquelas funções imediatas, sobretudo na tireoide, a tireoide é um pontinho que eu deixei depois para mencionar também, né? Mas também tem um grande papel na reparação do DNA. Então, se você está com a tireoide mais ou menos funcionando porque tem selênio mais ou menos suficiente, mas não faz uma ingesta adequada, não vai ter um reparo talvez eficaz de DNA, e isso a gente já sabe que um DNA que não repara bem, que não é bem consertado, acaba dando uma célula feia, né? Uma célula que nasce torta, que é cancerígena, né? O magnésio, por exemplo, o magnésio tem mais de 300 funções conhecidas, né? Então, quem sabe se a gente não tem uma ingesta adequada de magnésio, quais dessas 300 funções vão ficar desassistidas, e por aí em diante, né?
A questão do magnésio é mais sensível ainda, porque não é tão fácil assim conseguir magnésio numa dieta, mesmo uma dieta tida como saudável e completa. Né? Exatamente. O magnésio, se a pessoa me perguntar, qual é o suplemento que todo mundo tem que tomar? Eu não sei se todo mundo, mas é um dos suplementos que eu ainda faço tipo churros, né? Vai saindo, sobretudo... Os que eu tenho ali em casa, esse é um deles. Magnésio. eu, sobretudo, uso muito magnésio quando há uma proposta de fazer uma alimentação, quer dizer, modificar uma alimentação para uma alimentação de baixo teor de carboidrato, onde a pessoa vai diminuir glicogênio, vai urinar muito mais e vai depletar sódio, potássio e magnésio. E o sódio e o potássio são mais fáceis de repor, porque você pega um sal light lá, põe um pouquinho na boca e já repõe. Agora o magnésio não. Mais difícil, né? Eu tinha colocado como uma das perguntas, elas são meio casadas, assim, mas eu tinha colocado assim como low carb flu, a gripe low carb de quem vai iniciar uma dieta low carb, com uma frequência alimentar mais baixa, que tende a baixar a insulina, depletar glicogênio, aumentar a diurese, justamente para te escutar falar sobre a questão do magnésio, do potássio. Eu sou uma coisa que eu falo assim, compra um sal light, boa uma pitadinha e leva uma caixinha para lamber de vez em quando se der mal-estar, mas eu faço sempre um suplemento de magnésio, normalmente na forma de malato, né, que tem uma absorção mais bacana, porque uma coisa que eu tenho observado também é que paciente que faz sobretudo dieta cetogênica ou faz jejuns mais prolongados, às vezes tem até problema de sono e se a gente suplementa magnésio, ele melhora bem. Então esse é um dos suplementos que eu ainda uso com relativa frequência, porque também muita gente me procura para iniciar low carb, para ter um aconselhamento sobre cetogênica, porque no final, a gente... Eu sou nutróloga, eu gosto muito de bioquímica, mas no final as pessoas me veem como a médica de emagrecer. Então me procuram para emagrecer. Né? Então é assim, e aquela pergunta, você dá fórmula? Você dá... Tipo, vamos, eu sempre brinco, né? Vamos às drogas que... Para o meu celular da clínica, da marcação de consultas, tem uns que já mandam assim, eu quero saber se o doutor dá remédio para emagrecer. Se não der remédio, tá mal, nem volta, né? Então, e como a gripe low carb realmente acontece, quer dizer, aquela sensação de mal-estar, de irritabilidade, até de desonzeira e sobretudo, eu acho que onde mais pega é no humor, a pessoa fica irritada, dorme mal. Então, o magnésio realmente é um suplemento que eu lanço muito mão, assim, até porque mal não faz, serve para tudo. Exatamente, até o que você falou, as fontes alimentares são mais complicadas. Então, realmente é um suplemento que eu gosto, é bom, bonito e barato. Então, ele vai. Eu conto assim, ó, que na época eu descobri low carb, descobri jejum e caí de cabeça em low carb e jejum. E aí, assim, ó, eu tava com 23, do peso que eu tô hoje, eu tava 25 quilos acima do que eu tô hoje. E aí eu perdi muito peso muito rápido e eu tive muito sintoma, eu tive muita dor de cabeça, eu tive muita cãibra, eu tive muita fraqueza. Muita cãibra. Eu tive muita insônia. Assim, o meu período assim de um mês, eu tive um mês que eu orgulho muito, não do que eu emagreci, eu orgulho de ter continuado. Depois aguentou, né? Exatamente por isso que é uma fase que eu tendo a suplementar, porque realmente dá um mal-estar, né? Que realmente... às vezes as pessoas fogem da dieta ou não conseguem aderir por causa disso. Então, mas a pessoa está aqui perguntando qual mais. Eu uso mais o de malato, né? Eu acho que tem uma absorção melhor, mas pode ser citrato. O único que eu não recomendo o leite de magnésio é porque vai. O quelado, qualquer quelado. Exatamente. Eu só não uso leite de magnésio, né? Porque o leite de magnésio vai dar um piriri. Embora eu vou te dizer que me perguntaram esses dias assim, eu vou começar low carb. Já sei sobre a questão do magnésio e queria dizer que eu já sou constipado cronicamente. Eu poderia usar o leite de magnésia? Pode usar. A absorção é ruim. Pode. Tá? Mas vai, né? Pode ajudar. Porque eu acho que isso é mais barato. E eu acho que o placebo no início do tratamento, como nós temos essa mentalidade tão medicamentosa, tão
tão farmacológica, diria assim, né, que tem que ter um remédio dentro de uma cápsula para facilitar as coisas. Às vezes a gente usa algumas coisas com o intuito de melhorar o sintoma e também um pouquinho no placebo, naquela coisa do paciente se sentir acolhido, dizer, cara, não, você está fazendo alguma coisa, que de fato ajuda de fato, dizer, não é... Que é até assim, mais importante que o efeito placebo, que é a questão dos hábitos angulares, que eu comentei até com a doutora Maíra, quando a gente fez uma live, que é o seguinte, quando tu implementa um hábito novo, que é completamente diferente, tende a te manter voltado para aquela nova realidade. Sim, então, eventualmente, o suplemento cumpre esse papel de te lembrar das novas rotiniza, né? Aquela coisa, entra numa rotina de que tem que tomar um comprimidinho no meio da manhã, no meio da tarde, de noite. Eu acho que aí realmente Maíra, ajuda. Olha aqui, oi. Então, o clubinho, né? Estamos formando o clubinho. Angulares, que o jejum é um hábito angular. A pessoa tem que controlar a frequência alimentar, mantém ela fixa numa nova realidade. Então, isso ajuda a mudar. Porque nós já somos todos compartimentados socialmente em relação a horários, café da manhã, almoço, hora do lanche, hora do rush, hora do happy hour, hora não sei o quê. Então, a gente exatamente introduzir novas rotinas, e se essas rotinas ainda tendem, ainda tendem a melhorar esse mal-estar inicial, a dar um pouquinho mais de pique, eu acho que tudo isso ajuda, né? Todo santo ajuda. Eu faço assim, ó. Uma das coisas que eu faço meio que de rotina é o seguinte. O paciente está assim, ó, hiperinsulinêmico, insulina de jejum enorme. Eu tenho pedido insulina pós-prandial também, só para ver aquele estouro. Assim. Então, eu já sei que ele é um candidato a ter mais efeitos, assim, porque vai ter uma queda mais abrupta. Então, coisas que eu deixo assim, eu deixo magnésio, eu sugiro o Saulite, eu estimulo a hidratação. Eu dou cromo para quem tem assim, tendência a diabetes, hiperinsulinemia, resistência à insulina. Eu deixo cromo, eu deixo zinco, eu faço essa prevenção. Eu chego a fazer até aquela coisa de vovozinha, eu faço receitinha de chá, para ter e de suquinho não, mas de aguinhas aromatizadas, para ter certeza que a pessoa vai beber. Então você vai de manhã vai preparar 1 litro de chá de erva doce e outro litro de chá de hibisco. E fazer disso quase que um ritual. Não porque o chá de hibisco vai fazer talvez tanta diferença assim. Exatamente para rotinizar a hidratação, que com água a pessoa às vezes não faz. Eu tenho batido muito na questão dos chás também, porque assim, eu estou convencido na prática que os chás, eles têm esse papel, assim, tanto de incentivar a hidratação, mas de compor um estilo de vida de autocuidado, assim, de saúde. A pessoa prepara o chá, toma o chá, aquilo agrega. Quando eu mudei de vida, assim, uma coisa um pouco ritual, né? Isso. Eu empiricamente, depois eu estudei essa questão do comportamento, mas na época, empiricamente, assim, eu tenho hábitos tão ruins, eu vou ter que trocar ele por hábitos novos, né? E aí comecei a provar exatamente. Comecei a mudar, assim, a ver que mercado eu ia comprar tudo para compor um estilo de vida que vai ficando automático, né? Sim. Peraí, que tem outras coisas, deixa eu ver o que eu anotei. Bom, os grandes, assim, eu acho que os grandes suplementos de sempre, que é a vitamina D, que inclusive a Covid, se pessoas com altos níveis de vitamina D aparentemente estão mais protegidos contra complicações, pessoas com baixos níveis, enfim. Então, eu queria fazer também algum comentáriozinho sobre a suplementação de vitamina D, porque vitamina D, cálcio... É uma das coisas que eu tinha anotado aqui para a gente falar sobre vitamina D. Então, vitamina D, cálcio, já faz muito tempo que estão incluídos na rotina de suplementação, sobretudo na área de ginecologia ou de medicina da mulher, enfim, né? E pouquíssimas vezes é adequadamente feito, né? Porque tem aqueles cal D da vida, cálcio, vitamina D, que aquele cálcio acabava mais em depósitos dos artérios. 200 unidades de vitamina D, 200 unidades. Exatamente, 200 unidades, e aquele cálcio todo, e aquilo não dava muito certo. Até porque, eu queria ainda fazer outro comentário antes de entrar nisso, sobre os micronutrientes na alimentação. Tem várias características, ou na alimentação ou na natureza, por dizer de alguma maneira, porque a vitamina D você obtém muito mais
do sol, né, do que Sim. propriamente de fontes alimentares. Assim, né? Na nossa dieta, né, doutora Regina, na nossa dieta, a gente tem boas fontes de vitamina D, porque tem queijo, tem as fontes gordurosas, mas a fonte dietética da vitamina D não dá para contar. Nem dá um aumento tão bom, nada igual ao sol. Então, eu diria que as fontes de micronutrientes da natureza têm duas características importantes, que eu diria. Uma delas é a simbiose. Quer dizer, é como e outra é a origem, como esse micronutriente vem. Porque, por exemplo, o suco de laranja não é a mesma coisa que uma laranja. A vitamina C de um suco vem com muito mais açúcar, se foi extraído o bagaço. Esse bagaço seria prebiótico, facilitaria mais absorção. E, ao mesmo tempo, tem a sinergia dos nutrientes. Então, se você vai repor vitamina D, necessariamente vamos repor vitamina A, vamos repor vitamina K, K2, porque essa sinergia, quer dizer, uma vai abrir a porta para a outra, né? Uma vai como eu diria, a vitamina D vai produzir proteínas que vão fazer com que a vitamina com que a vitamina K tenha uma ação no osso. Quer dizer, se não tem a uma, não tem a outra, ou não tem uma ação favorável, que poderiam ter as duas em conjunto, né? Porque a vitamina D sofre hidroxilação, passa pelo fígado, passa pelo rim. Nós temos aquela forma do calcitriol nesse caminho, vai dar uma empurrada na vitamina K. Todas as vitaminas lipossolúveis, de alguma maneira, também vão agir dentro dessa simbiose. Então, quando a gente... E outra coisa, a vitamina D, que vem do sol, vai provocar uma liberação de óxido nítrico que a vitamina D encapsulada não vai fazer. Então, você vai ter um efeito cardiovascular... Vai converter o colesterol, né, que está circulando na... Vai converter, exatamente, vai se converter a partir do colesterol, né? Coisa que a vitamina D... Já o 25, o HD3, ele, ingerido pela via oral, não vai ter. Quer dizer, a vitamina do sol, da pele, vai ter um efeito no colesterol. Eu tenho uma conduta pessoal, que é assim, como eu fico batendo muito, eu martelo a questão da mudança do estilo de vida, martelo. Se nós vamos suplementar a vitamina D, a gente vai suplementar. Porque, por exemplo, eu atendo pacientes, às vezes tem 8 de suplemento de vitamina D. Sim, 10, aí tem que enfiar pela goela abaixo, não tem jeito. Então, nós vamos levar isso para 30, 40 com suplementação, porém, tem que começar a te comprometer com a exposição solar, tem que começar a te comprometer com a mudança do estilo de vida, porque existe um controle endógeno da conversão da vitamina D em vitamina D ativa, que é controlado no fígado e no rim, independente. Sim, quando a gente suplementa a vitamina D3, não tem mais esse controle. Então, a vitamina D tem que estar 40, 50, mas tem que ser pela conversão do colesterol do sangue periférico, porque aí a gente tem um controle amplo, assim, da produção, da ativação e do armazenamento da vitamina D de uma forma correta. Perfeito. Então, exatamente. Eu uso, assim, a vitamina D ou para tirar o paciente do fundo do poço e trazer ele para a vida, devolver para ele a capacidade de tomar conta, ou aí quando é aquelas questões onde necessariamente se deseja uma vitamina D mais alta, tipo, doenças autoimunes, doenças inflamatórias crônicas, e aí entra numa outra área, né? Exatamente, mas sempre incentivando, porque é uma coisa que eu acho que a gente até fala pouco disso, porque a gente fala muito da indústria alimentar e de como a indústria alimentar e farmacêutica manipularam o pensamento, né, onde praticamente se desprezou a fonte ou a parte nutricional para pensar sempre na parte terapêutica, e nós temos remédio para tudo, suplemento para tudo e comida que não vale nada, mas também tem alguma coisa que tem que ser feita, tem que se começar a conscientizar as pessoas de que também houve uma campanha de aterrorizar as pessoas em relação ao sol. Quer dizer, se você não usar filtro solar, você está morto de melanoma no dia seguinte, né? Sim. E é claro que nós não...
A questão da vitamina D, hoje eu botei nos meus stories ali, que eu tô aqui no sul do Rio Grande do Sul. Pô, no que tá um dia melhorzinho, eu já tiro a camisa e vou limpar minha piscina no sol do meio-dia. Porque o sol da vitamina D não é o sol das 3 da tarde, aquele que eu cresci escutando, que para pegar sol era até as 9 da manhã. E depois das 3 da tarde. O sol da vitamina D é o sol do meio-dia. Só que é 10, 15, 20 minutos, é um pouco só, né? Então, eu tô no sul do Rio Grande do Sul, manter a minha vitamina D em 50, limpando a minha piscina meio-dia. Isso. A Lisandra está perguntando se a vitamina D se converte em colesterol. Não, Lisandra, é ao contrário. É o colesterol que se transforma em colesterol, que se transforma em vitamina D, que depois vai passar pelo fígado e pelo rim para se transformar na forma ativa da vitamina D. Então, o sol também é outra coisa que... Estava perguntando aí. A Lisandra é uma paciente minha que ela tem uma tendência genética assim, a manter um LDL mais alto, forçando um colesterol total para cima. Então, ela se preocupa muito com essa questão. Claro. A exposição solar vai ajudar no controle do colesterol, sem dúvida. Óbvio, óbvio, você vai consumir colesterol. Isso é uma maneira super saudável de consumir colesterol. Aqui, ó, e, ao mesmo tempo, fabricar um... O Nazi colocou assim, ó, não se acumula vitamina D. Não, isso está errado, a gente acumula vitamina D. A vitamina A, D, E e K são vitaminas lipossolúveis, que são todas elas absorvidas e armazenadas na gordura. Sim. Justamente essa é uma adaptação evolutiva para suprir o corpo das necessidades da vitamina D, enquanto passa pelos períodos de menos sol. Então, a vitamina D ela tem mecanismos de absorção e armazenamento bem elegantes. A Cristiane que diz que teve melanoma e morre de medo do sol. É porque, na realidade, o nosso corpo precisa pegar sol. O que o corpo não precisa é ficar sei lá, de janeiro a novembro, enfiado no escritório, trancado lá com luz artificial, e chega a dezembro e você vai para Porto de Galinhas ou para Praia dos Carneiros e se esturrica. Se esturrica durante 7 horas, até descascar 7 vezes. Acima de tudo, bom senso. É pegar um sol bom até que ele comece a incomodar na pele. E depois você se esconde, como se esconde o bicho, como se esconde as cobras, como se esconde os gatos. O pensamento ele é óbvio. A gente não manteria o desconforto, né? Então a gente se expõe. Exatamente. Eu estou limpando a minha piscina no sol do meio-dia. Pô, se por acaso esse sol tá forte que me gera desconforto, pronto, é hora Você botar uma camisa, você vai abaixo do guarda-sol, ou eventualmente tem um bloqueador solar, mas depois que o teu corpo já absorveu uma quantidade de... Então, acontece que como nós estamos tão distantes de qualquer conceito evolutivo racional, nós transformamos queremos ser mutantes, só que não somos, então temos um corpicho que não entende essas mudanças e ele insiste lá em fazer. Então, é isso, depois vira tudo estapafúrdio, normas estranhas. Não, é bom senso, tá? Queimou, doeu, vai para a sombra. A questão assim, do câncer de pele é quando a exposição solar ela é aguda. Aguda, exatamente. A exposição solar ela é crônica, de baixo grau crônica, ela tem desfechos positivos, que é bronzeamento. O bronzeamento se dá na exposição crônica de baixo grau. Senão de baixo grau, exatamente. Então, a gente não quer queimadura, a gente quer exposição ao longo do tempo. E a gente tem que mencionar que quanto menos carboidrato você faz na dieta, menos glicação você tem na pele, mais bronzeia, menos queima. Exatamente. Né? Que tem até... Eu realmente eu não vou afirmar isso como uma certeza absoluta, porque é uma certeza que eu não tenho, mas eu já li trabalhos onde indivíduos em dieta exclusivamente carnívora não queimam, né? Eu também não tenho essa amostragem toda para afirmar isso de uma maneira categórica, mas que a cor da pele, a qualidade da pele melhora muito quando se tira o açúcar da alimentação. Eu vi esses estudos e a repercussão prática ela é muito notável. É perceptível. Assim, eu percebi isso em mim, foi notável. E eu recebo esses relatos dos pacientes assim, com uma dieta mais carnívora, uma dieta mais low carb, onde a resposta inflamatória é geral, a resposta inflamatória sistêmica já é menor, e a questão da pele fica evidente, assim, no que diz respeito a bronzear mais e queimar menos.
Claro, e a pessoa, tem uma pessoa que diz, pode proteger o rosto. Claro, se você não quer mancha no rosto, a mancha vai acontecer naturalmente com a idade, você protege o rosto, toma sol em outras áreas, como você também vai passar uma hidratante à noite, ou vai, né? Tem muitas maneiras inteligentes de fazer, mas eu acho que a única coisa que não é inteligente é se afastar completamente do sol, como se fosse uma coisa do diabo, porque não é. É extremamente necessário. Doutora, né? Olha aqui, ó. Coenzima Q10. Sim. Então, a coenzima Q10, também chamada de ubiquinona, né? Quer dizer que está em todos os lados, né? ela faz parte da cadeia transportadora de elétrons, né? Ela está em muita quantidade na mitocôndria e ela também é altamente consumida quando há qualquer agressão, qualquer coisa que requira, né? Assim, a gente fica aquela dúvida do antioxidante, do efeito hormético, né? Mas que ela tem um efeito realmente protetor. Ela é muito abundante no músculo cardíaco. Então, é ubiquinona mesmo, ela está em tudo que é lugar, na língua, na gengiva, né? Muita gengivite, você consegue melhorar ela muito mais com coenzima Q10 do que com vitamina C, né? Mas a vitamina Q10 é obtida pelo ciclo, a maior parte, né? Tem fontes alimentares, mas a maior parte é obtida pelo ciclo do mevalonato, o mesmo do colesterol. Então, eu acho que o grande problema com a coenzima Q10 vem com a bendita estatina, com o colesterol 230, né? O pacientinho que está lá todo feliz da vida vai no cardiologista, o colesterol está 230, se ligam os alarmes como se tivesse o negócio de Chernobyl acontecendo. Amanhã você vai começar com 40 miligramas de simvastatina e vai morrer, vai não sei o quê. O sujeito sai de lá, que aí quase que infarta mesmo do susto, né? Meu Deus, meu colesterol aumentou para 230. Mas isso é real, isso não é brincadeira, porque não estamos falando aqui de dislipidemia, sujeito que mantém com altíssimo risco de doença coronariana porque mantém colesterol a 500. Não é isso. Estamos falando do sujeito que bagunçou um pouco, colocou um pouco de barriguinha, vai no médico, tem 230, 240 de colesterol e sai de lá com uma receita de estatina. E além de mais, a condena por escrito, né, sentenciado a tomar essa porcaria pelo resto da vida, não pode parar de tomar que vai morrer disso. E aí esse indivíduo faz o quê? Quer dizer, no ciclo da mevalonato, acetilcoenzima A, daqui para baixo, quando você coloca a estatina, não sintetiza mais nada, não tem coenzima Q10, não tem dolicol, não tem esqualeno, não tem colesterol, obviamente, né? Daqui para baixo, toda aquela cadeia de substâncias protetoras que se formariam, que o colesterol também é uma substância protetora, né? Também é uma substância anti-inflamatória, mas é o dolicol, o esqualeno, é a coenzima Q10, vão pro brejo. Então a pessoa começa a ter dores musculares, perda de memória. Então, agora, suplementa com enzima Q10 no paciente que está tomando estatina, me lembra um pouco aquela história do cachorro que morde o próprio rabo, né? Quer dizer, você, tudo bem, toma a coenzima Q10 num horário diferente para você ter um pouquinho de efeito. Não tenho certeza absoluta de que isso funcione. Eu não tenho certeza absoluta disso. Assim, eu prefiro claro, eu vou dar coenzima Q10? Vou, porque esse indivíduo está totalmente depletado. Mas eu ainda vou ficar lá enfiando o chifrinho, como dizem na minha terra, né? Porque a terra é de tourado, então a gente enfia o chifre lá empurrando. No fato de... Eu tive uma época, Regina, que eu trabalhava como cirurgião contratado numa equipe de cirurgia cardíaca. Então, eu pegava, assim, muito pós-operatório, o pré-transe pós-operatório de doente cardiovascular severo. E eles, invariavelmente, saíam com prescrição de estatina em dose alta, até porque as evidências demonstram que o benefício da estatina se dá nisso, na prevenção secundária, quando a doença já está instalada. Então, esse era um momento onde eu dizia assim, não, tá bem, então vai tomar suplemento de vitamina C, vai tomar coenzima Q10, vai tomar tudo que der para tomar dali para baixo,
porque vai se usar a estatina não para prevenir o risco primário, mas, na verdade, para a evolução da doença já existente, Sim, tá bem, sim, não vai sim, questionar. sim. Mas ficar dando simvastatina, atorvastatina, dando uma estatina, e aí ficar dando coenzima Q10 porque está dando estatina, isso não faz sentido, né? Pois é, o cachorro que... Inclusive, eu tive um caso uma vez que me chamaram para dar um parecer de uma paciente ortopédica que tinha feito uma cirurgia, não me lembro, acho que tive uma fratura espólio, não me lembro qual era a fratura. Eu me lembro que era uma paciente que não cicatrizava. Então me chamaram lá. Aí a paciente, primeiro, estava gelada, olhinho fundo, apática, eu encostei nela gelada. Falei assim, eu acho que ela está com hipotiroidismo, né? Ah, pode ser, pode ser. Aí fui lá na prescrição, foram retirar, porque ela não pode tomar nenhum remédio que traga de casa. Então eles retiraram o hormônio tiroidiano, mas o que eles mantiveram, como se fosse a Bíblia, a simvastatina. A estatina não pode tirar jamais, nunca na vida. A mulher não tinha antecedente de doença cardíaca e estava lá, catatônica, sem conseguir cicatrizar, porque a tireoide dela entrou em falência. Quer dizer, você vê umas condutas assim... Que eu vou andando na rua e eu vejo os senhores de 70, 80 anos pela pele, assim, dá para ver. Esse cara é um tomador de estatina. Aquela pele, assim, que é uma seda, que parece que vai rasgar se tirar. Isso. Isso é uma coisa que, então, tem que suplementar Q10 para todo mundo, ou temos que tentar arrumar a bagunça para diminuir, na medida do possível, a necessidade de estatina, ou até evitar o uso de estatina, que aí você vira São Jorge, você pega um cavalo branco, sobe nele, bota uma boa armadura e faz uma oração bem coisa, porque vai te chover dragão de tu que é lado, dizendo que você quer matar o paciente. É complicado. Tem que se benzer. Então, tenho dias que eu estou com saúde, mas tem dias que não estou com saúde para isso. Tem dias que eu vou contemporizando, vou empurrando, dependendo do pepino. Eu falo assim, bom, vamos vendo, vamos aos poucos, toma dia sim, dia não, porque eu me apego. O ômega 3. O ômega 3 é outro. O ômega 3, eu andei lendo uns trabalhos, umas revisões assim, aonde dose abaixo de 1.000 miligramas era água com açúcar, dose a partir de 2.000 começava a ter efeitos positivos enfim, na formação de placas, sobretudo no estresse oxidativo, enfim. E outra coisa que eu também gosto de colocar, mas nós temos a origem de qual ômega 3 você vai usar. Se vai servir para alguma coisa ou vai intoxicá-lo com mercúrio, sei lá. Então, é sempre assim, vendo um pouco a procedência, né? Síndrome do olho seco, por exemplo, algumas doenças inflamatórias, doenças autoimunes, eu sempre... ou doença... isso, paciente cardíaco e tal, que você entra com essa coisa, mas que desde entra também com ácidos graxos ômega 3, porque, né, faz um pouquinho parte do protocolo, né? Então eu uso em dose mais alta um pouco. Médica veterinária, minha paciente, ela botou aqui o que a gente sempre conversa. Do ômega 3, o mais importante é a relação, é parar de comer porcaria, né? Para diminuir a ingestão. Exatamente. Porque a gente consegue fazer numa alimentação tradicional, uma alimentação padrão, a gente consegue ficar com níveis de ômega 6 30:1 para ômega 3, quando a relação normal é 6:1, 4:1, não é 30:1. Então as pessoas lá cheias de óleos vegetais, cheias de margarinas, do escambau A4, aí tu dá um comprimidinho do ômega 3 para fazer cosquinha, porque a atividade anti-inflamatória do ômega 6 vai estar lá presente. Então, eu acho que até para a gente suplementar, a gente tem que corrigir a alimentação, porque senão está jogando dinheiro fora, vai ficar o pipi mais vitaminado, vai ficar um xixi bem vitaminado, quer dizer, eu tomo o centro. Da estatina que a pessoa vai ficar tomando ômega 6, que é para poder ficar tendo uma dieta insalubre e ter uma relação mais ou menos. Não existe, né? Não, é isso, é um xixi vitaminado que você vou tomar um polivitamínico porque estou cansado. Você vai continuar cansado e o teu pipi vai ser, os peixes vão ficar mais vitaminados, porque vai tudo parar, vai tudo para os peixes, então. Né? Porque não há, nem há condições de absorver, porque seguramente o intestino dessa pessoa já também já foi para o brejo, já não tem, enfim, condições de absorver metade do que deveria. Então, enfim,
É aquele negócio, come, eu falo assim, eu estou me sentindo já sempre samba de manutenção, come direito, come direito, come direito. Depois vamos falar do o resto detalhe, né? O resto detalhe. Olha aqui, doutora, falando em xixi vitaminado, nós vamos falar do complexo B. O que a senhora me diz? O que tu me diz do complexo B? Xixi vitaminado. Porque aquele negócio, vitamina B1, para de comer açúcar que você vai parar de ter deficiência de coisa. Agora, em determinados distúrbios neurológicos, síndromes de ansiedade, enfim, tem algumas aplicações específicas, né, que você pode usar algumas formas, ou veganos, vegetarianos e gastrectomia, quer dizer, gastroplastia redutora, né, cirurgia bariátrica, que você tem que repor B12 e normalmente... crônica, né? A gastrite crônica também. Então, a cloridria, super processada, cheia de farinha, açúcar, óleo, super inflamada, faz uma gastrite crônica e tem deficiência de vitamina B12, vitaminas de vitamina B12, como tem vitamina de ferro, enfim. Então são os casos que você tem que suplementar de rotina, né? Então, mais uma vez, a depressão de vitamina B, usuários crônicos de metformina, vamos ver se essa pessoa precisa ser usuário crônico de metformina ou precisa corrigir a alimentação, fazer uma dieta de baixo carbo e essa metformina se fazer desnecessária também, né? Porque eu sempre toco nesse ponto. A metformina é uma medicação assim que a gente acaba usando muito porque como o nosso público que nos procura, ele tem síndrome metabólica e tem resistência, a gente acaba usando. Mas a metformina, ela é uma daquelas medicações com início, meio e fim, porque a gente vai tratar a resistência à insulina com dieta low carb, com jejum intermitente, com musculação, exercício de força. E a metformina, certamente, ela é uma medicação que ela vai poder ser retirada. Ela só vai ser mantida enquanto o paciente não assumir o estilo de vida, né? Sim, porque uma coisa que eu sempre questiono um pouco, que ele faz usuário crônico, eu sempre questiono um pouco o uso crônico, o uso contínuo. Eu acho que existem, obviamente, medicações de uso contínuo, tem inúmeros casos, mas eu acho que a gente abusa. Não, a gente abusa muito desse conceito, quer dizer, o paciente vem com uma determinada alteração metabólica, que eu não acho mais que seja uma alteração metabólica, é um fracasso metabólico causado pelo erro alimentar. Porque o metabolismo daquele sujeito, quando estava sendo amamentado, estava perfeito. Agora, depois o bichinho cresceu e entraram os danoninhos, e as papinhas, os biscoitinhos, os McDonald's, e a cerveja, e etc. O metabolismo dele foi pro brejo. Mas ele tem doença metabólica? Não. Ele tem um metabolismo atordoado. Né? Uma doença então, estilo de vida. Mas, é uma doença do estilo de vida. Se eu fosse obrigado a usar metformina, seguir usando... Eu trocaria por pioglitazona, uma glitazona, por exemplo, se eu tivesse que tratar medicamentosamente uma resistência à insulina. Doutora Regina, acabou nosso tempo, não acredito. Acabou! Boa! Ficaram 5 folhinhas ainda de cola aqui na próxima. Tá pronto, olha aqui, ó. Live sobre suplementos, parte 2, semana que vem. Parte 2. Combinado. Aqui, anotei tudo para mim. Opa! Então, o seguinte aqui, pessoal. Regina, te agradeço muito. Vou combinar sério para semana. Imagina. Vamos sim. Para mim é uma honra, um prazer. Ainda não falei de tireoide. Quero falar de tireoide. Vamos. Então, nós vamos marcar para semana que vem. Me avisou aqui. Marcado. Doutora Regina vai nos dar uma aula no curso que eu fiz. Tem que clicar no link da bio. Base de emagrecimento e longevidade. A Regina vai nos dar uma aula sobre saúde da mulher e alimentação. Quem por um acaso desses não segue a doutora Regina, siga. E não deixe de consumir o material que ela produz. A doutora Regina é a versão feminina do doutor Marcelo, a versão masculina da doutora Regina. Gêmeos separados da maternidade, né? Tudo de bom, muito obrigado. Está acabando aqui. Obrigada, querido. Vamos conversar por WhatsApp para combinar a semana que vem. Tudo de bom. Pessoal, obrigado pela participação. Excelente. Doutores presentes, muito obrigado. Tchau, tchau. Tudo de bom.